paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para gravar mais um vídeo no meu trabalho, no momento de intervalo. E um dos meus inscritos do canal perguntou o que seria eclesiolatria. Bem, eclesiolatria, assim como idolatria, idolatria significa adorar imagem, adorar outras coisas que não seja Deus, né? Isso é idolatria. Eclesiolatria é a adoração à igreja, à placa da igreja. E não é poucos crentes que cometem esse pecado, de amar mais a placa da igreja do que o próprio Deus. De maneira que se a sua igreja estiver fora da palavra, de maneira que seu pastor estiver em pecado, ensinando o pecado e permitindo o pecado, por causa da eclesiolatria, a idolatria à placa da igreja, a denominação, aquela pessoa continua ali, ainda que esteja tudo errado, que não tenha graça do Espírito, que haja uma frieza espiritual, uma apostasia, assim mesmo, aquele tipo de crente que comete a eclesiolatria continua no mesmo erro, simplesmente porque adora a placa da igreja, dizendo: eu nasci aqui, aqui eu cresci e aqui eu vou ficar até morrer. O problema não é morrer, o problema é ir para o inferno dentro da igreja. Quem comete eclesiolatria, idolatria a sua placa da igreja, amando a placa mais do que a Deus, comete pecado. No Evangelho de João, capítulo 9, mostra Jesus curando um cego de nascença. E quando os fariseus perguntaram para os cegos que quem tinha curado ele, ele não soube dizer porque Jesus curou e imediatamente saiu. E disseram para ele que aquele homem que curou deveria estar em pecado. Ele disse: eu nunca soube que Deus usa alguém em pecado para curar cego. Então eles chamaram seus pais, judeus, que congregavam na sinagoga, no judaísmo, e perguntaram: este é teu filho? Sim. Ele era cego? Era. E quem curou? Ainda que ele soubesse quem o curou, eles nem sequer disseram que nós não sabia. Nós não sabemos. Eles disseram: pergunta a ele. Ele já tem idade para responder. Por causa que dentro daquele período que ocorreu este testemunho, os judeus que ali o congregavam dentro do judaísmo, na sinagoga dos judeus, que testemunhasse que Jesus era o Messias, que curasse o enfermo, seria expulso da sinagoga e do sinédrio. Mas aqueles homens, por amor à idolatria da sinagoga, ao amor à idolatria do judaísmo, eles preferiram não testemunhar que o próprio Jesus tinha feito um grande milagre na vida de seu filho. A eclesiolatria é um pecado grave na igreja. Nós devemos seguir a Deus, amar o Pai, o Filho e o Espírito Santo e congregar numa igreja séria, que tenha os seus fundamentos pela palavra, a sã doutrina, bons costumes e uma vida santificada pela presença do Espírito e firmado na palavra. Eclesiolatria, idolatria à placa da igreja, é pecado e leva o homem para o inferno, congregando, participando da ceia. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de idolatria dentro das igrejas. Deus abençoe e que a paz do Senhor esteja com todos vós. Fica com Deus.